Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical, esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, sou professor de língua portuguesa que aqui no YouTube facilita a tua vida. Se você quer abrir paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, você está na playlist Resolução de Provas FACET. E agora eu vou corrigir a prova do cargo de agente administrativo da cidade de Belém, que aconteceu ontem, domingo, dia 3/3, na cidade de Belém, aqui na minha linda Paraíba, tá bom? Se você quiser falar comigo pessoalmente, tu já vem aqui, ó. Já segue o Arthurizando no Instagram. E se quiser me mandar um WhatsApp, tu vai falar comigo neste número aqui. 99804-5801 DDD 83. Tranquilo? Se quiser adquirir o curso FACET e fazer parte da minha equipe, temos aulas ao vivo gravadas e as últimas provas já FACET, inclusive esta que eu vou corrigir agora. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Então vai lá, clica e faz parte. Não, professor, eu só quero fazer um curso de língua portuguesa, um curso extensivo. Sábado, dia 9, eu inicio uma nova turma, daqui a pouco eu vou te apresentar isso. Tranquilo? Sem mais delongas, vamos à resolução da prova. Então é isso aí, ó, prova de agente administrativo da banca FACET, tá bom? E eu já vou começar a corrigir essa prova neste exato momento, tá? Peço só um minuto aqui. Só para eu abrir aqui, ver se eu vou transmitir umas informações para vocês. Pronto. Então vamos embora e vamos começar essa correção neste exato momento. Então, agente administrativo, você tem um texto aí, a primeira questão meramente de compreensão e interpretação de texto, tá certo? E aí vamos lá, gente. Ó, a primeira questão não tem o que questionar, ela está correta, ela está 100% certa. Tá certo? É uma questão que vai parte da compreensão. O Distrito Federal se alarmou, vai falar, é um texto que fala sobre o uso do celular, né, das pessoas dirigindo usando celular. O Distrito Federal se alarmou com a quantidade de flagrantes de uso do celular por condutores enquanto dirigem? Não. O Distrito Federal não. Houve o aumento, mas o texto em momento algum fala sobre isso, tá? Segundo Zélio Maia, diretor-geral do Detran do Distrito Federal, o foco da campanha é que alguns tenham consciência. Ele fala alguns tenham consciência. Olha o que aqui ele está dizendo, ó. Aqui, ó, alguns tenham. E no texto fala que todos tenham consciência. Ó, tá aqui, ó, deixa eu mostrar para você. E este é o foco da nossa campanha, que todos tenham consciência e não alguns, tá? Então, o item 2 está errado. Né, automaticamente já elimino aqui, sobrou o item 3, né, a quantidade de condutores flagrados ao utilizar o celular enquanto dirigem em vias do Distrito Federal cresceu 28,4 em 2001 e ele vai dar essa informação aqui no texto, ó. Tá? Então, questão tranquila, fácil, né? Se você errou aí é porque foi bobeira sua. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. O termo prática recebe acento por se tratar de uma paroxítona? Não, é uma proparoxítona e todas são acentuadas. O termo imprescindível recebe acento pois se trata de uma oxítona terminada em L? Não, paroxítona. Falso também. Quando tu vem aqui, ó, aí tu já vai eliminando, né? As duas são F, então elimina a letra A, elimina a C e elimina a E. Ou vai ser D ou vai ser B. E aí vai ser B de bola por quê? Vamos lá. O termo veículo recebe acento gráfico por se tratar de um hiato? Verdadeiro isso aqui, ó. O que é um hiato? É a separação de duas vogais, ó. Veículo, tá bom? O termo publicitária recebe acento por se trata de uma paroxítona terminada em ditongo crescente? Verdade. Quando ele chega ali, ó, publicitária, certo? Esse iria, o A sempre é vogal, o I é semivogal. Se o A é vogal, o I tem que ser semivogal. E o que é um ditongo? É a união de uma semivogal mais uma vogal ou de uma vogal mais uma semivogal, tá? O que é uma semivogal? É uma vogal fraca. E o que é uma vogal? É aquilo que eu falo forte. Então, se eu tenho fraco e forte, isso cresce, ó, na sua tonicidade. Então, é um ditongo crescente, tá certo? Isso aqui é verdadeiro, né? E o termo trânsito recebe acento, pois se trata de uma paroxítona? Sim. Então, se trata... E aí nós vamos marcar a alternativa correta como a letra B. A banca marcou B, está certo. É aí que eu chamo você para fazer parte do meu curso de extensivo de gramática, né? Quando é que nós vamos começar? Agora, dia 9. E ó,
Nas primeiras aulas tu já vai entender essa questão de vogal, semivogal, ditongo, proparoxítona, paroxítona. Por quê? Eu já começo a falar aqui para você, ó. Nesta aula de fonologia, ó. A primeira aula, dia 9, sábado agora. Então, ó, eu já falo aqui, ó. Tu vai entender o que é uma vogal, uma semivogal. Tá certo? Segunda aula, tu já começa a entender o que é acentuação, ó. Na segunda aula, tá bom? Então, tá perdendo tempo, né? Se não sabe, não quer fazer, tá perdendo tempo. Professor, é muito caro? Não. É mais barato do que a pizza que tu comeu nesse fim de semana. Como é que eu faço, professor, para adquirir o curso, para ter maiores informações? Muito fácil. Tu tá vendo o número aqui embaixo, logo aqui embaixo, ó. Tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar minha mão certa aqui. Aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo tá Arturizando, logo embaixo tem lá, ó. Olha os meus números aí. Então, só é você ligar para mim, manda um WhatsApp para mim nesse aí, ó, 99804-5801, que eu passo todas as informações. Professor, eu quero fazer parte do seu curso extensivo. Pronto. Muito simples, eu te digo como é que tu vai fazer, tá bom? Vamos embora, vamos progredir, vamos prosseguir. Ó. Terceira questão. No texto 2, é correto afirmar. Vamos lá. Ó, preste atenção. Essa questão aqui, acho que ela cabe recurso. Cabe. Vamos lá. Tem uma crase aqui, ele vai falar sobre crase, né? Sobre acento grave aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. No trânsito, quem dá atenção ao celular não dá atenção à vida. Preste atenção. Por que é que acontece esse acento grave? Eu vou voltar para a questão aqui, tá? Ó. Acontece por causa da regência do verbo dar, ó. Eu dou atenção a quem? À vida. Por que acontece esse acento grave aqui? Por causa da transitividade do verbo dar. Entendeu? É isso. Tá certo? Aí o que é que acontece? O verbo dar, ele é verbo transitivo direto e indireto. Ele pede um complemento. Ó, deixa eu pegar uma parte em branco aqui para te explicar bem direitinho, tá? Aqui, pronto, vamos lá. Eu dou. Quando eu pergunto o que, o verbo é transitivo direto, certo? E eu pergunto o que? Eu dou o que? Então, eu já sei que o verbo é transitivo direto. O que eu vou colocar aqui é meu objeto direto, ó. Então, vamos lá. Eu dou o que? O que é que eu dou? Eu dou a atenção. Quem é a atenção? É o meu objeto direto. Nesse objeto direto, esse a é um artigo de quem? De atenção. Tá certo? Só que o verbo ele pede um outro complemento. É por isso que ele é bitransitivo. Ele é transitivo direto e indireto. Eu dou atenção ao objeto indireto, que eu vou botar aqui embaixo agora, ó. Eu dou o quê? Atenção a quem? A vida. Então, ó, quem é esse a aqui? É a preposição do verbo dar. O verbo dar exigiu essa preposição. Vida exigiu um artigo a, ó. Tá vendo? Esse mesmo artigo que está aqui, ó. Pronto, esses dois as eles se juntam, se craseiam. E aí eu vou ter o acento grave, tá bom? Prontinho. É a prova de que os dois as se juntaram, se fundiram, se crasearam, tá certo? Pronto. Então, por isso que acontece essa crase ali, o acento grave, né? Aí vamos lá. Aí ele vai dizer aqui, ó. Ocorre pela preposição acompanhada. A preposição acompanha o verbo que indica destino? Não. A crase é derivada do uso de uma locução adverbial? Não. Nesse caso, não. Há indicações de horas? Não. A preposição é antecedida por uma locução conjuntiva? Não. O que é uma locução conjuntiva? A mais palavra mais que. Isso é uma locução conjuntiva. A proporção que, a medida que. Aí aqui vai ter crase. Certo? Então, na hora da prova eu tenho que marcar a letra E. Mas aí preste atenção, tá certo? O que é que acontece aqui nessa questão? Tem assim na letra E, ó. Na letra E vai dizer assim: a crase deriva da regência da locução verbal seguida da palavra feminina, ó. Essa definição está errada, porque você não tem locução verbal. Não tem locução verbal, então isso está errado. A única que eu tenho que marcar é essa, tá? Mas a definição em si ela está incorreta. Essa cabe recurso. Se você quiser recurso, eu ajudo você a fazer esse recurso, tá certo? É só você falar comigo no meu número aí, dizer, professor, eu quero recurso, como é que eu faço? Quanto custa? Qual a orientação? Eu digo a você, tá bom? Vamos lá. Aqui não precisa nem ler, galera, ó.
O texto 2 apresenta o trecho. Quando estiver dirigindo, nunca use o celular. Quando dá uma ideia de tempo. Então, tu tem uma oração subordinada adverbial temporal. Fácil essa aí, tá certo? Muito fácil também a questão 5. Ele vai perguntar o que aqueles emojis transmitem. Então, isso é muito simples no olhar. Ó. Então, os emojis transmitem ideia de medo, certo? Letra A está correta, também não tem nem o que pensar. Tá certo? Próxima questão, eu tenho um outro texto. Vamos dar uma olhada aqui. O texto dá dicas de como viajar para alguns países? Não. O texto é mostra um lado cômico, né? De José Paulo Paes. Se for para a Índia, não se esqueça de comprar uma passagem de Índia e volta, né? Se for para o Canadá, nem pense em beber garapa. No Canadá, nem Canadá. Então, não tem dicas não, tá? Então, o item 1 está incorreto. Então, o cara já elimina aqui, ó. Tá certo? Pronto. O seu D. Em cada parágrafo, faça uso de trocadilhos em nome dos países, sim. Né? A prova maior é que esse aí, nem Canadá, é isso. Ele segue essa ideia. Está correto. O glu 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 representa um som característico do Peru, sim. É uma onomatopeia. Perfeito, isso aí. Fechamos mais uma questão. Sétima questão. Analise as proporções sobre o texto 3, certo? A seguir, analise verdadeiro ou falso. Vamos lá. No primeiro verso, o uso do se indica uma condição? Sim. Indica sim, ó. Tá aqui, ó. Se você for para a Índia, então, ó, dá a ideia de condição. Esse se pode ser causal. Eu não vou falar sobre isso, mas pode ser, tá certo? Mas aqui é condição. Se quiser saber como o se é causa, venha fazer o meu curso, tá bom? A gente inicia sábado agora. Há emprego de palavras negativas em cada um dos elementos? Sim, ele mostra isso no texto, tem isso aí. Aqui já começa com o não, depois o nem, depois o nunca. O segundo verso do termo se expressa incerteza? Não. Ele faz parte do verbo aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver de novo aqui, cadê? Deixa eu ver aqui. Cadê? No segundo verso, o uso do termo se expressa incerteza? No segundo verso, aqui, ó. Aqui, ó. Não, ele integra o verbo, é parte do verbo. Tá certo? Então, isso aí ficou falso. Então, VVF já matava a questão, né? Não. Tem que saber a outra. Eliminava essas aqui e ficava entre A e C. Os verbos usados no primeiro verso de cada parágrafo estão flexionados no modo subjuntivo? Não. Por quê? Para ser subjuntivo tem que ter o se mais o SSE ligado ao verbo. Se eu fosse, se eu estudasse, se eu falasse, aí sim. Tá bom? Então, fechamos a questão, né? Então, alternativa correta, a letra A. O texto apresenta a expressão for para a ou o, né? Exerce a mesma função de for a, sim. O para vai ser substituído pela preposição a. Isso está correto, faz parte da regência, tá bom? Essa 8 eu discordo do gabarito, que ele vai dizer assim, ó, no texto 3 apresenta o trecho nem pense em beber garapa. No Canadá, nem Canadá. É correto afirmar que de acordo com o contexto a que faz referência, né? Eu pensaria que era a letra E, certo? Certo? Mas aí o gabarito diz que é a letra B de bola, né? Tem essa questão de no contexto, né? No Canadá, nem Canadá. Mas por quê? Aí o que é garapa? Garapa para mim é a bebida preparada com açúcar, que vem da cana de açúcar, né? O mel também, ou água, certo? Então assim, poderia ser E ou B, no meu ponto de vista, tá bom? Então, no meu ponto de vista, poderia ser letra E ou B, não sou o dono da razão, estou tecendo aqui só a minha opinião, tá bom? Essa aqui eu achei uma covardia, a alternativa correta é a letra E, a onomatopeia glu 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 representa o som característico do Peru, de acordo com a língua portuguesa, é possível afirmar que o animal glu glugeia, né? Então, aqui realmente, essa aí tinha que saber, é chata, essa aí é fácil, mas é chata. Essa aqui do pronome oblíquo li, você tem que saber que o pronome oblíquo li é um pronome oblíquo átono, né? Meter-se nos vos ou ali são os pronomes oblíquos. Como é, professor? É a dica que eu dou no meu curso, ó. Meter-se... Quem é meu aluno sabe do que eu estou falando, viu? Meter-se nos vos, aí eu acrescento aqui, ó. O, a, li. Aí, quais são os pronomes oblíquos átonos? Meter-se nos vos ou ali. São esses pronomes que se colocam antes do verbo, no meio de um verbo ou depois de um verbo. Próclise, ênclise e mesóclise.
Professor, como é que eu faço para aprender tudo isso aí pagando menos de uma pizza que eu comi no final de semana? Vem para cá, ó. Curso de língua portuguesa que começa agora dia 9. Pronto, vou falar sobre pronome aqui, ó, no dia 21/4. Ainda falo sobre colocação pronominal. As aulas acontecem aos sábados, eu tenho a necessidade de ministrar pelo menos uma aula no domingo, de 9 a meio-dia. Tranquilo? Então é isso. Se você quiser fazer parte de um time campeão, aprender língua portuguesa e ser aprovado no seu concurso público, já sabe como é que você vai fazer. Fala comigo nesses números. Aproveita, segue aqui o Arturizando, meu Instagram. Tranquilo, cai pra dentro que tua aprovação vai ser garantida. Tu vai aprender português de um jeito prático, simples, diferente e em definitivo como tu aprendeu nessa aula aqui. Tranquilo? Então valeu, é isso que eu desejo para vocês. Uma boa noite. Tenham ou boa tarde, ou boa madrugada, ou bom dia, não sei o dia, o horário que você está assistindo a essa aula. Tranquilo? Quer aprender português? O lugar é comigo, presencial ou online. Faz o A, Arturiza, cola em mim que é sucesso. Valeu, até o próximo vídeo. Compartilhe esse link, segue o professor. Valeu.